Sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast O Legado, o podcast do empreendedor brasileiro, melhor podcast de empreendedorismo do Brasil. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, mas antes de falar desse convidado, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com seus amigos para que eles possam também ver outras oportunidades de crescimento para a empresa e para os negócios deles. E o nosso convidado de hoje veio trazer justamente uma visão de crescimento e oportunidade sobre empreendedorismo no geral. E quem é esse nosso amigo, meu amigo Ebert? Pois é, um dos sonhos que acalenta o coração do brasileiro é colocar o seu próprio negócio. Mas não é um caminho fácil, é um caminho que exige muita persistência, muita resiliência, exige algumas competências. Então hoje nós estamos trazendo alguém que tem uma história de vida de 29 anos, sua empresa completa esse ano 29 anos de existência, então ele vai trazer para nós aqui mundo real, através da sua história, através da sua vivência, de quem começa o negócio com uma ideia na cabeça, começa do zero, até chegar a um negócio solidificado no seu ramo, e vai compartilhar tudo que ele passou e vai nos dar lições, e vamos sair daqui hoje com certeza inspirados para realizar os sonhos de colocar o nosso próprio negócio. Nós temos uma grande alegria, uma honra, um privilégio de receber aqui conosco o fundador, principal executivo, diretor da Milênio Artefatos, nosso querido amigo Edilson Pereira. Seja bem-vindo, Edilson. Que bom ter você aqui com a gente hoje. Boa tarde, Ebert. Boa tarde, Alan. Boa tarde, pessoal que vai curtir a gente aí nas mídias sociais, tá certo? É um privilégio muito grande e foi uma honra aceitar o convite de vocês para estar aqui hoje e compartilhar um pouco das nossas experiências, da nossa vivência no empreendedorismo. Perfeito, a honra é nossa. Então, nós somos um pouco suspeitos de falar, porque nós somos fãs do Edilson há muito tempo já, nós acompanhamos tudo que ele tem feito, todas as palestras que ele tem falado, inclusive venho aqui abertamente falar que foi esse homem que me trouxe ao nível do empreendedorismo, a esse novo patamar, foi uma palestra desse homem, e é uma honra nossa estar com você aqui hoje, sentado nessa mesa para compartilhar um pouco mais as suas ideias e do que você tem na cabeça para poder mostrar para todo mundo. Tem muita história boa para contar. Tivemos o privilégio, né, Edilson, de na semana passada passarmos praticamente uma semana juntos, visitando empresas, trocando ideias, aprendendo. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas para iniciar, e já que o nosso papo hoje vai ser muito voltado para empreendedorismo, compartilha conosco aí a nossa história do teu negócio, o que é a Milênio, o que é que a Milênio faz e como começou essa trajetória espetacular do Edilson. Muito bom. A Milênio Artefatos, hoje, tá? Nós temos 2 lojas grandes e nós atendemos no varejo e atacado para o pessoal que trabalha com decoração, estofado, cortina, pessoal que trabalha com toldo, pessoal que fabrica bolsas, bolsas sintéticas, também o pessoal que trabalha com guarda-sóis. Hoje, esses guarda-sóis que vocês ficam aí nas praias, tá certo? Somos o principal fornecedor desse material aí para o pessoal que confecciona. Se tem alguém que está assistindo a gente ainda não é um cliente da Milênio Artefatos de material para guarda-sol, você já sabe que está perdendo tempo de onde vai encontrar um material de qualidade, tá certo? Então, a Milênio, na verdade, nasceu com a ideia da gente fazer bolsas, né? Quando eu casei, minha esposa sabia fazer bolsas e a gente começou a fabricar bolsa, tinha um nicho de mercado ali que a gente enxergou para buscar aquele mercado nível Brasil, e a gente conseguiu isso. A gente começou ali logo quando a gente casou, na informalidade, em 96, e depois de 97 a coisa foi tomando mais forma e tudo, e nós conseguimos, a nível de Brasil, 23 clientes que tinha de perspectiva em 2002, bater todos, fechar com todos os clientes a nível de Brasil, e entrar na Europa também com o nosso produto, com nossas bolsas. Chegamos a Portugal e Espanha. Isso foi um sucesso, assim, estourou a boca do balão realmente ali, quando a gente estava fazendo bolsa. Então, naquele momento, eu senti a necessidade da gente colocar uma loja para vender material para bolsa. Foi assim que deu início a história da Milênio Artefatos, porque antes era Milênio Bags. Ou seja, o foco era fabricação de bolsas, só fabricação, né? De bolsas. E aí, como é que mudou isso, Edilson? Então, a nossa fábrica era em Maracanaú, e lá em Maracanaú não tínhamos nenhum produto assim de matéria-prima para fabricante de bolsa. Se precisasse comprar 1 metro de zíper, você tinha que vir no centro de Fortaleza.
Então, como a gente já tinha ali um almoxarifado com muita mercadoria para fabricar bolsa, eu falei para minha esposa, por que a gente não coloca a nossa fábrica na avenida, em um ponto grande, que na frente seja uma lojinha para vender o material para bolsa, certo? E quando a gente começou lá, o pessoal começou a chegar e outras pessoas começaram a falar de outros produtos. Ah, você coloca material para estofado, coloca isso, porque não tem isso? E a visão foi ampliando. Hoje, a gente é mais forte material para estofado do que mesmo em bolsa, né? Hoje a gente é referência no mercado cearense em material para estofado, para vocês terem uma ideia. De material tanto do mais popular, o mais sofisticado, você encontra na Millennium Artefatos. Então, em 2005, nasceu a Millennium Artefatos. 4 de setembro de 2005, a gente inaugurou a nossa primeira loja lá em Maracanaú e foi só sucesso. 4 de setembro. Eu vejo que você tem aí o ano e a data bem precisa. Então, foi um ponto marcante na sua história, essa mudança aí dentro do mesmo mercado, mas mudando um pouquinho o nicho, não é isso? Sim, foi uma virada de chave, né? Porque você sai de fabricante para ser o fornecedor do fabricante. Eu lembro até que... A relação muda bastante. Muda, né? Você sai de concorrente para ser fornecedor. Eu lembro que a gente fez uma zoada muito grande lá em Maracanaú, quando a gente foi abrir essa loja. E hoje o nosso principal cliente lá em Maracanaú, na época, ele falou para a esposa, olha, você está vendo aí, está chegando um concorrente muito forte aí, né? E, na verdade, a gente chegou para ser um parceiro dele, né? Porque a gente passou a ser o fornecedor de quem fazia bolsa. Hoje esse cara é um grande cliente da gente lá durante todo esse tempo, porque a gente nasceu muito pequeno como loja, mas a gente conseguiu crescer e hoje a gente já manda bem no mercado cearense. Perfeito. E como foi que deu esse estalo, né? A gente chama um pouco aqui de o momento zero. Como é que foi que deu esse estalo? Não vou trabalhar para ninguém, vou ser Alan, meu próprio patrão e ter meu próprio negócio. Teve algum ponto assim que estalou e disparou numa conversa que nós tivemos, a chama do empreendedor Edilson? É interessante isso, viu, meu amigo Herbert? É muito interessante. Eu fico feliz de ouvir o Alan, porque eu já ministrei muitas palestras, vocês me conhecem, sabem que eu sou um grande entusiasta do negócio próprio, do empreendedorismo, né? E eu fico feliz quando eu vejo a história de um jovem dizer assim, você falou e foi a virada. Mas eu falo para minha esposa que sou um cara estranho, certo? E vou te explicar essa estranheza. Eu nasci e cresci no interior, na fazenda, lá no Agreste mesmo, no pé da serra, tá? A cidade mais próxima, Canindé, 30 quilômetros. E filho de agricultor, como é que esse cara tem essa ideia de empreender já lá na infância? Quando a gente era criança mesmo, 5 anos de idade eu tinha ali, a nossa brincadeira lá no interior era construir coisas, brincando. Então, a minha parte na brincadeira, eu era o cara que tinha mercearia. E quer saber, eu já tinha funcionário, eu tinha um caixa. Então, é impressionante isso. Na brincadeira de criança. E a minha primeira atitude empreendedora mesmo, para ser dinheiro de verdade, porque lá com aquela brincadeira lá o nosso dinheiro era papel de carteira de cigarro, tá? Aquilo ali. Mas aos 8 anos de idade, vinha muita molecada jogar bola em frente à nossa casa e eu tive a atitude de fazer suco de quiçuco para vender para aquela molecada. Então foi a minha primeira atitude empreendedora. Então, se você quer dizer isso, esse cara já nasceu com DNA para empreender. Como? Eu não sei. Sou filho de agricultor. Não é normal isso. É por isso que eu acho que eu sou estranho. Entendeu? Nunca tive apetite para ser empregado. Nunca sonhei com emprego. Sempre sonhei de ter o meu negócio próprio. Aos 8 anos com isso, aos 15 anos, eu consegui comprar uma motoca, né? Imagina, o cara que conseguiu comprar uma motoca lá no interior há 40 anos atrás, era muito difícil. E aquela motoca, eu tive a atitude de vender pão, Alan, saindo nas casas ali naquele interior. No interior, quem conhece o interior sabe, é uma casa muito distante uma da outra. E o lugar mais próximo que tinha da nossa casa, que era um lugarejo, que tinha uma padaria, era 14 quilômetros. Uma estrada muito ruim para chegar lá, com muita areia, muita pedra e tudo. E assim mesmo eu ia lá, comprava os pães e saía vendendo. E quer saber como esse cara é estranho mesmo? Olha só a atitude. Eu saía daquele local e à medida que eu ia me distanciando, o produto ia subindo de valor. Como é que eu conseguia ter esse raciocínio ali?
Saber que quanto mais longe tinha uma escassez e por isso o produto podia ter um valor maior agregado porque estava distante do fornecedor. Eu já fazia isso. E naquela atitude, ou seja, naquela minha AGR, né, que hoje eu prego isso como AGR, atividade geradora de renda. Então, naquela minha atividade geradora de renda, eu conseguia lucrar em um dia de atividade o equivalente a 17 dias de serviço se eu fosse trabalhar para alguém ali naquelas comunidades. Então, foi realmente uma atitude fantástica lá ali aos 15 anos. Poxa, que história legal. Você nasceu com um dom, nasceu com um talento para isso. Tá? E, poxa, desde criança já tem essa visão, nas brincadeiras era o dono da mercearia e já tinha essa percepção. Poxa, se eu vou mais distante para entregar o pão, eu preciso agregar aí um acréscimo financeiro, Alain, por conta da logística, do custo. Muito interessante. Inclusive, deixa eu pegar um gancho nessa sua ideia. Tem uma história que você contou pra gente lá na nossa viagem lá em São Paulo, que você plantava e vendia beterraba. Que história é essa, Edilson? É isso mesmo. Aos 15 anos também, exatamente nesse período aí, foi construído um açude muito grande lá onde a gente morava, na nossa fazenda, né? E sempre eu ouvi os mais velhos falar de plantar horta, nunca ninguém teve essa atitude. E eu falei para minha mãe, vou plantar uma horta de beterraba. E a minha mãe falou, como assim, menino? Tu nunca andou dentro de uma horta, como é que tu vai plantar? Vai te aquietar, né? Eu falei para ela, eu vou fazer isso. E eu viajei, fui na serra, no maciço do Baturité, né? Peguei um cavalo e fui lá, era distante pra caramba, assim, uns 30 quilômetros até o lugar que eu fui. E eu passei um dia com um cara que plantava horta. E peguei todas as instruções com ele e tal, comprei 1 litro de semente de beterraba, voltei lá pro meu interior, desbravei lá a represa do açude e plantei uma horta de beterraba. Isso foi uma beterraba fantástica que produziu ali. E quando fui na colheita dessa beterraba, e eu acredito que nem todo mundo sabe disso, a beterraba, quando ela chega no ponto de ser colhida, ela tem que ser colhida de imediato, porque se passar, ela cresce demais e perde o valor de mercado. E aí, em Canindé, naquele tempo, não tinha como eu vender a minha produção assim de uma vez. E tinha um cara que fazia um transporte da serra para Canindé, um pau de arara, que no dia seguinte ele vinha para o Ceasa. E aí eu tive uma atitude, um insight, eu falei, vou vender minha beterraba no Ceasa. Só que naquele tempo, para um garoto lá do interior pensar de vir para o Ceasa, é o mesmo que tu pensar hoje de um garoto aqui, de uma família simples, pensar de ir para a China numa feira lá. Todo mundo falou assim, Edilson, você tá louco, o Ceasa é perigoso, vão te roubar. Eu disse, não vão me roubar. E eu colhi aquela beterraba, joguei naquele caminhão no dia à tarde que estava voltando de Canindé, e no outro dia, 3 horas da manhã, a gente estava entrando no Ceasa ali, deu tudo certo. Depois o pessoal começaram a plantar beterraba lá no meu interior e não tinham coragem de vender. Eu comecei a ser o atravessador, levava a minha e a deles, comecei a fazer esse negócio. Foi ali que despertou, quando eu cheguei no Ceasa, que ali tinha um comércio muito grande, que rodava muito dinheiro. E aos 15 anos eu já vi aquela oportunidade e falei para minha mãe, vou ser um carinha daqueles. Eu vou ser um comerciante dentro do Ceasa. E trabalhei essa ideia por 3 anos. Quando eu completei 18 anos, caí fora e vim para o Ceasa para ser um comerciante dentro do Ceasa. Isso foi a grande virada realmente da minha vida. Foi ali no dia 5 de maio de 91, eu com 18 anos de idade. Interessante, você guarda as datas 5 de maio 91. de 91, momentos marcantes. Você guarda as datas específicas. Não era nem nascido ainda, rapaz. Eu tinha acabado de nascer. Bom, duas perguntas. Você tinha nascido para o empreendedorismo, não era? Para o empreendedorismo. Né? Nessa época, 91, eu estava no quartel. Estava no quartel. 2 perguntas. Você teve a atividade na infância ali de brincar de comércio, depois você foi vender pão, você foi mexer com a beterraba, tal. Então você já tinha todo o tino comercial. Gostar de fazer negócio, comprar, vender, apresentar, toda aquela garra, tal, já tinha um tino comercial. Então a primeira pergunta, o que é que te fez definir especificamente o teu nicho? Porque muita gente quer empreender, pessoal que está nos ouvindo, muita gente quer empreender, mas então, vou fazer o quê? Eu quero ter meu negócio, mas vou fazer o quê? Eu vou vender o quê? Eu vou vender um serviço, eu vou fabricar alguma coisa. O que é que fez o Edilson definir? É isso daqui. É bolsa. Essa é a primeira pergunta. Depois vem a segunda aqui. Essa pergunta é muito boa e
E eu fico feliz em poder responder ela, tá certo? Porque como eu fomento muito o empreendedorismo, muitas pessoas me fazem uma pergunta: Edilson, tudo bem, eu até gostaria de botar um negócio, mas não tenho ideia, você poderia me ajudar com uma ideia? Então, o que acontece? Para mim explicar essa pergunta e ficar assim muito proveitosa para quem vai ficar assistindo esse nosso bate-papo aí nas mídias sociais e já ter isso como um grande insight para a vida deles, o que acontece, Herbert? O que é que as pessoas compram? As pessoas compram a realização de algo, certo? Elas compram para sanar uma necessidade, uma dor que elas estão sentindo. Ou eu vi isso ontem, ou resolver um problema. Então, é uma dor que ela tem, uma necessidade que ela tem, então é isso que ela compra, certo? Ela é uma realização, que ela quer um sonho, tá certo? Então, você precisa, se você quer botar um negócio, você precisa olhar para o mercado e até mesmo como cliente desse mercado e pensar: o que é que esse mercado está precisando? O que é que está faltando aí para resolver a dor, sanar a dor dessas pessoas ou atender essa necessidade que o mercado está precisando? Então é interessante, eu nunca tive uma aula sobre isso, certo? Lá atrás, lá quando eu comecei e tudo, gostaria muito que tivesse essas oportunidades aqui. Eu gostaria muito que tivesse um Pereira falando assim do empreendedorismo para me ouvir quando eu era garoto. Isso ia sido fantástico. Eu acho que eu estava voando muito mais longe, tá? Isso era coisa que vinha ali para mim, de ideia própria. Então, o que acontece? Quando eu servi uma missão de tempo integral, que vocês conhecem bem, depois alguém que não conhece pode perguntar aí os missionários da Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias, vão saber o que era essa missão que eu fiz. Quando eu voltei da missão, porque a vida da gente, que somos membros da igreja, tem ali um marco zero, até ir para a missão e depois da missão. Então, a minha história começando ali, voltando da missão. Eu voltei querendo empreender, tal, tudo, tinha zerado, na minha ida para a missão tinha zerado tudo que eu tinha feito até ali e tal. Missão ninguém ganha dinheiro, um trabalho voluntário. Então, quando eu voltei para começar do zero, fui para o Ceasa novamente. Ceasa é onde eu escapava, né? Sem dinheiro eu podia fazer dinheiro no Ceasa, eu aprendi. Mas eu conheci minha esposa e ela sabia fazer bolsa. Ela fazia lá umas bolsinhas e tal, e coisa e tal. E eu consegui enxergar um mercado que tinha uma necessidade muito grande de bolsas personalizadas. No Brasil, na época, existia uma necessidade, eu sabia quantas organizações existiam ali, eram 23. E eu falei para ela, eu disse: olha, a gente já estava noivo aí, né? A gente noivou rápido, porque eu voltei da missão com a meta de casar com um ano, então comecei a namorar com a Sheila, cheguei em janeiro, comecei a namorar em final de março, e em setembro a gente já estava noivo, e 9 de janeiro a gente já estava casando. E eu falei para ela: olha, quando a gente casar, nós vamos fornecer bolsa para todos esses clientes a nível de Brasil, porque eu enxerguei a necessidade que eles tinham. Então, foi esse o insight realmente que eu tive, sem ninguém ter me ensinado isso. Eu vi a necessidade que o mercado tinha, eu vi a dor que tinha ali, e eu vi que nós podíamos sanar aquela dor. Então, nós chegamos lá com o produto que estava realmente necessitado e foi show de bola. Foi um sucesso total. A gente conseguiu, no período ali, a gente começou na informalidade em 2006 e 2002 a gente tinha batido a nossa meta total, que era atingir todos esses clientes a nível de Brasil. E aí começamos, como já falei, entramos na Europa logo em seguida, no mesmo período, no mês de junho, julho de 2002, a gente estava desembarcando com nossas bolsas em Portugal e na Espanha. Perfeito. Então vamos lá. A dona Sheila, que está nos dando o privilégio de nos assistir aqui, pessoal, é nossa audiência aqui presencial, ela não lhe colocou no bolso, ela lhe colocou na bolsa. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pô, não vou botar esse cabra no meu bolso, não, mas vou botar na minha bolsa. Legal, então foi por causa dela que nasceu a questão. Vamos nesse nicho aqui. Foi por causa dela. Minha esposa, ela já era uma jovem muito empreendedora. Ela, por incrível que pareça, ela nunca teve o sonho também de buscar um emprego. Ela sempre procurou fazer algo por conta própria. Então, ela já sabia, a mãe dela trabalhava com confecção, sabe? Confeccionava muito bem, fazia
blusas, camisas para homem e tal, muito boa. E ela teve essa atitude ela pensou em fazer bolsa, ela não fez nenhum curso, ela pegou uma bolsinha, desmanchou e tal, e começou a fazer. Eu acho que ela tem um dom muito grande, porque depois ela olhava para alguém passando com uma bolsa assim na rua, ela conseguia fazer o molde daquela bolsa quando chegava em casa. É incrível. Ela fazia a leitura já na Só- cabeça dela, só ali. chegava, já estava ali, eu vou replicar. Fantástico. 29 anos, a Milênio completa nesse ano, Isso. mas o Edilson não tem 29 anos de história de empreendedor. Ele tem bem mais. Tem a questão da Ceasa, tem a beterraba, tem os pães. Desde criança. Tem 30 e lá vai cacetada, de repente uns 40 anos ou mais de empreendedorismo. Mas falando da Milênio, 29, Isso. certo? E vamos pegar aí a Milênio, que foi o período em que o negócio ficou mais formalizado. Vamos fazer isso aqui, o nicho vai ser esse, estruturar a empresa e tal. E obviamente nesse caminho tem os desafios, tem os percalços, né? Tem os problemas a serem resolvidos. E nesse trajeto todo, né, nos momentos em que o cenário parecia desafiador, difícil, desfavorável, qual foi o teu pilar de sustentação? Olha, eu vou dizer 2, tá bom? Fique à vontade. Aqui quem manda é o convidado. Aqui, se você quiser falar 10, O meu é seu. pilar principal é que eu sou um indivíduo que acredito muito em Deus, tá certo? A minha confiança em Deus, ela é grande. É tanto que eu falo para minha esposa, por exemplo, eu sou um cara que sou órfão de pai, né? Você já conhece minha história. Eu perdi o pai quando eu tinha 3 anos de idade lá no interior, então minha história é realmente desafiadora demais. Mas eu digo para minha esposa que eu e o Papaizinho do Céu somos assim, certo? Então, somos muito, muito próximos. Eu sempre senti essa aproximação divina muito grande na minha vida. Então, uma confiança muito grande realmente em Deus. Quando eu quero fazer uma coisa, eu oro, eu busco. E quando eu sinto que está aprovada pelo Senhor, aí o resto do mundo pode dizer que não dá certo, que eu não estou nem aí. Baixo minha cabeça e vou fazer mesmo e pronto. É assim que funciona. E o segundo grande pilar é essa mulher. A minha esposa realmente, ela é fantástica. É uma pessoa que me apoia demais, sempre me apoiou muito mesmo, muito. Outro dia um amigo meu disse assim, Adilson, sem a Sheila você não era nada. Eu disse, cara, como é que você sabe disso? Você está certíssimo. Você está certíssimo, não tenha dúvida disso aí, tá certo? Então eu sou privilegiado, porque é uma mulher que me apoia muito. Eu sempre falei para ela, né? Eu digo, olha, se um cara do teu lado realmente não prosperasse, é porque esse cabra era ruim mesmo, viu? Então, O problema é o cara. Era o cara. O problema era o cara. Mas ela teve sorte também, viu? Ela pegou um cara que o cara vai pra cima. Então, com essa fé em Deus, com esse apoio com essa mulher, não tinha como dar errado, não. Eu Com tinha que certeza. vencer porque você falou uma coisa aí do começo, as barreiras são grandes, os desafios são muito grandes. Pra tu ter uma ideia, quando a gente casou com desafio, porque a gente não tinha nada. Eu era um autônomo e a Sheila também. Eu acho que ninguém hoje casa tão despreparado financeiramente como nós casamos. Porque quando a gente casou, a gente levou um colchão e um fogão, cara. Alugamos uma casa, era um colchão e um fogão. E eu falo isso com muito orgulho, com muita gratidão. Porque a gente venceu sem ajuda de ninguém. Nunca um familiar nosso, auxílio de governo, nunca recebemos auxílio de governo nenhum, tá certo? E a gente venceu porque a gente tinha força, coragem, garra, fé no Senhor e foi pra cima. Então isso é fantástico. Todo empreendedor tem seus desafios, né, Dilson? Todo empreendedor vai ter seus percalços, vai ter os buracos aí na estrada. E você citou 2 pilares muito importantes. A fé, ou como muitos podem dizer, a espiritualidade. Isso. E o teu principal sustentáculo familiar. Isso. Né? No caso, Isso. a sua esposa, a dona Sheila. Isso. Não falando de religião específica ou de igreja, mas a espiritualidade é importante para o empreendedor? Eu acredito que é fundamental, certo? A fé, ela é fundamental. Inclusive, eu formatei os 4 pilares para você ter sucesso em qualquer área da vida, tá? E o primeiro pilar é fé. Depois a gente vai falar sobre esses pilares em um projeto aí, vocês vão entender bem, saber como é que pode prosperar e ser realmente feliz, porque, interessante, lá em Ribeiro falou uma coisa, né? Que prosperidade, ser próspero, é diferente de ter dinheiro. Porque prosperidade não é só ter dinheiro, não. Prosperidade é você ter um equilíbrio na vida,
certo? E esse equilíbrio na vida, ele passa por alguns pilares. Não é só dinheiro. O dinheiro é importante. Eu digo até que ele é fundamental, porque tudo que a gente precisa nessa vida precisa do dinheiro. Tá? Sem o dinheiro o negócio fica difícil. Mas o dinheiro está longe de ser tudo. Está longe de ser tudo para você ser próximo, para você ter esse equilíbrio realmente na vida. Até para ajudar os outros, você consegue fazer isso melhor com o recurso financeiro. Sim. Vamos lá. Você falou o primeiro pilar, a fé. E os outros 3? Os outros 3 vai ficar para o próximo podcast. Não diga isso. Olha, tá aqui no olha aí, pessoal, tá aqui no roteiro, ó, perguntar sobre a cultura da companhia, porque eu sei que esses pilares fazem parte da cultura da companhia. Se a gente perguntar agora para a audiência, fala ou não fala? O pessoal diria, fala. Vamos lá. A fé é o primeiro. Você vai querer mesmo que eu dê esse spoiler? Com certeza, para isso é importante. Mas não se preocupe. A gente diz quais são e no próximo a gente explora um pouco mais a atuação de cada um deles, né, Alan? Cada um deles. Tá bom. Até porque é importante, porque como é que nós enxergamos? Você vai começar o negócio, você tem que ter, e nós vimos muito isso na viagem, né, Dilson? A questão da cultura. Qual vai ser a cultura da minha empresa? E a cultura sempre ela é emanada, ela tem origem na crença do fundador, do empreendedor. A empresa passa a agir baseada naquilo que você acredita. Um exemplo, para mim o cliente vem em primeiro lugar, então aquilo vai fazer parte do dia a dia do negócio. O cliente sempre em primeiro lugar. Tá? Então esses pilares são uma dica muito, muito boa. Vamos lá! Excelente. Consegui lhe convencer, né? Atender perfeito aí, hein? Fé é o primeiro, fundamental, questão da espiritualidade. Então, só te falar, por que a fé? Tá certo? Não vamos explorar muito, para não dar um spoiler. Não vou explorar, mas por que a fé? Porque tu acredita, se você não tiver a crença, se você não acredita, o que é que uma pessoa que não acredita faz? Ela não faz. Não faz, ela vai parar, certo? Então, muitas vezes as pessoas dizem assim, o cara de sorte, esse cara, tudo que ele toca vira ouro, não é? E eu descobri que a sorte é o cara que se mexe. Eu aprendi que a má sorte é ficar bem quietinho. Ou seja, é você ser um cara descrente. Aí o descrente, a tendência é ficar parado, porque ele não vai dar um passo. Você dá um passo à frente se você não acredita. A tendência do cara que não acredita é parar, é recuar. Isso dá uma má sorte muito grande, viu, o Everest e Alan? Pode ter certeza. Então, o que faz você ir para frente é a fé. Agora, o que a fé te leva? Ela te leva ao quê? Ela te leva ao segundo pilar, que é você estruturar uma meta para buscar um objetivo. Ou seja, você tem que pensar qual é o teu sucesso, o que é que você quer? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu sonho? Aí vai materializar aquele sonho num objetivo ali muito específico, muito cristalino. Então, a meta, a fé, ela me dá a coragem para me fazer a minha meta. Então, quando eu estruturo essa meta, tá? Eu consigo realmente mensurar o tempo da onde eu estou para onde eu quero chegar, que é o meu objetivo. Agora imagina, geralmente a gente está numa realidade que é desfavorável. Se eu for fazer uma meta sem ter a fé, o que será isso que eu estou pensando? Comprar uma bicicleta, que jamais seria um carro. Eu estou ganhando um salário mínimo, sei lá, entende? Eu estou desempregado. Como é que eu vou estruturar uma meta, pensar num objetivo, num sonho grande, se eu tiver atrelado ali e esquecer a fé? Porque a fé é que vai me mover essa vontade, essa crença de que é possível ir para um ponto que eu não estou. Sair do ponto A e para o ponto B. É a fé, é o que me move. Entendeu? Então, a fé faz com que eu vou para a meta. Eu estabeleci um objetivo, marquei uma distância. Aí eu vou chegar no terceiro pilar. É uma construção. É um passo a passo. O terceiro pilar é o plano. Qual é o plano? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu trilho esse caminho? É o GPS. Quando você tem um lugar para você ir e você não sabe o caminho, você pega o instrumento, o GPS. O GPS é teu plano de caminhada, de trilha que tu vai fazer para chegar lá. Então tu vai estabelecer, tu vai estudar, tu vai fazer um plano muito bem feito ali. E tu vai para o quarto, porque não adianta tu ter fé, tu ter a meta, tu ter um plano, se tu não tiver coragem para entrar em ação. Então esses são os 4 métodos,
tá certo? Os 4 passos, 4 pilares que você pode alcançar qualquer sucesso na tua vida, tá? Nós vamos explorar muito isso depois, a gente vai aprofundar isso, Com tá certeza. certo? Mas você já ganhou um grande insight. Esses são os 4 pilares que, se você trabalhar eles, você vai resolver qualquer gargalo na tua vida. E eu não tô aqui só para prometer, não. É porque isso está validado na minha vida. Fé, criar a meta, formular o plano e coragem. Entrar em ação. Perfeito. Então, quem vai empreender precisa construir. Esses são os pilares do Edilson, que faz sentido para Edilson e que faz sentido para muita gente. Sim. São coisas atemporais e praticamente universais. Mas, vou criar o meu negócio. Você pode usar esses 4, você pode criar os seus, mas tem que criar esses pilares. Tem que ter essa base. Como é que ele faz algo se ele não tem meta, se ele não tem planejamento, se ele não tem fé, se ele não entra em ação? Perfeito. É esse daí. Esse daí tá validado, não tem outro jeito. Eu acho que não tem outro caminho para ele ir. Não tô dizendo assim, nós não somos o dono da verdade, mas, por favor, como é que tu vai fazer algo sem isso aí? Me diz. Tem que ter. Tem toda uma experiência e, como você falou, tem toda uma validação que corrobora, que comprova, que faz que podemos dizer, poxa, realmente funciona, segue isso daqui. Isso aqui é a cultura da Milênio. Com certeza. A cultura da Milênio está baseada... Trabalho em muito cima fortemente. disso. Lógico que a cultura, ela está alicerçada muito nos valores, né? Que a gente trabalha muito os nossos valores, tá certo? E no topo dos nossos valores é fé. Perfeito. A Então, primeira coisa bem, que tem... bem casado, bem A misturado. primeira coisa que tem no topo dos nossos valores é a fé. Porque, como você falou, a cultura de uma empresa emana do que o dono, né? Do perfil do dono. E aqui é fé. Pra gente é fé. Não tem outra... Sem fé a gente não tinha chegado a lugar nenhum. Porque os milagres que a gente já contemplou durante a nossa jornada, doutor Herbert, são fenomenais. Perfeito, perfeito. Olhando para as Sagradas Escrituras, né, é o primeiro princípio do Evangelho, né, e acreditar nas coisas que não se veem, mas que se sabe que são verdadeiras. Então, tem muito a ver realmente com o empreendedorismo. Né? Muito. Lembrando, compartilhando aqui uma história que Johannes... Vamos entrar agora na nossa missão, na nossa semana maravilhosa. História que o Johannes contou para nós, do momento lá dele com o fundador da Azul. Johannes foi um dos executivos fundadores da Azul, Johannes Castellano. Um abraço, Johannes. Você vai ver esse podcast também. Um abraço, o momento com você foi maravilhoso. Que eu até pedi, Johannes, conta aquela história do aeroporto de Viracopos. Sim. Que tava lá os executivos, não tinha nada no aeroporto às moscas, e eles olhando um para o outro, parralando, ninguém voa por aqui. Será que esse negócio vai dar certo? Aí lá vem o David Neeleman, esfregando as mãos, ninguém voa por aqui, vai ser tudo nosso. Então são coisas que estão só na cabeça do empreendedor, exatamente. né, Dilson? Então, é exatamente isso. Quer dizer, o empreendedor, ele vai conseguir visualizar algo que ainda não está, né, materializado. E, exatamente, isso é fé, não é outra coisa, né? Ou todo mundo pode falar, não, é a visão. Pois é. Como é que o indivíduo pode ter visão se ele não tem realmente essa crença de poder olhar para frente, algo que não tem material, a única formatação que está dentro da mente dele, até passar aquilo para um projeto escrito, para poder entrar com esses passos, para poder ter a materialização disso, né? Conseguir realmente estar ali. Deixa eu só falar uma coisa com respeito a isso. Fale importante. duas. Eu estava dando uma palestra para uns jovens em Lisboa, Portugal, e eu falei uma coisa ali, assim, só vinda mesmo, certo? Não tinha planejado em falar aquilo antes. Só que depois eu fiquei pensando naquilo. E eu vi que tem muita verdade naquilo ali. Eu estava falando para aqueles jovens e eu disse para eles que o mais difícil na vida das pessoas para se concretizar um projeto é a idealização na mente dela. Uma vez que tu consegue idealizar isso na tua mente e ver isso de forma muito cristalina, conseguir enxergar realmente isso na tua mente, a possibilidade de você construir é muito grande. É muito grande. E a filosofia fala a respeito disso. Não estou jogando palavras. Depois que eu falei aquilo, que veio assim, eu falo muita coisa assim que vem de repente, na verdade é por conta da minha vivência, como eu estou falando. Eu não sou um cara que fui ensinado no empreendedorismo
E lógico, eu tenho estudado muito, certo? Para aprender. Mas quero dizer assim que lá no começo, ninguém chegou para me incentivar. Eu sou um autodidata que tive que ir buscando esse conhecimento, entende? Então, acho que tem muita coisa que está aqui na minha mente do que eu fui ali, sem muita noção teórica, vamos dizer assim. Acho que mais inspiração do que conhecimento, tá? E hoje é muito bom, porque hoje o conhecimento está muito fácil e eu aconselho todo mundo, porque eu acredito que, assim, a competência vem através do conhecimento e o conhecimento vem através do estudo. Então, eu tenho que estudar para ter conhecimento, para ter a competência para fazer. Eu levei muitos anos para poder chegar num nível bom dentro da empresa. Porque eu estava inventando a roda. Se eu não tivesse inventando a roda, se eu já soubesse isso como eu sei hoje, eu acho que eu tinha pelo menos metade do tempo para chegar aonde eu cheguei, tá certo? Então é muito bom realmente isso, essa de você conseguir idealizar o teu projeto, idealizar, e depois dele idealizado, passa para o papel, e aí sim você vai ter como trabalhar esse plano de ação para tu entrar em ação e fazer a coisa acontecer. Pegando o que você falou e lembrando novamente do que nós aprendemos lá com Johannes, da história do David Neeleman esfregando as mãos e dizendo: ninguém voa por vira-copos, vai ser tudo nosso. Como se ele tivesse. Ele já estava vendo tudo ali rodando. Ele estava vendo. Estava vendo lá uns aviões da Embraer. Ele estava enxergando. Chega até a arrepiar. Um negócio assim. Com certeza. Fantástico, fora de série. Ele já estava vendo na cabeça dele. Já está todo mundo aqui e o balcão é impressionante, né? Eu gosto de dizer, Edilson Alan, que o empreendedor, ele é uma criatura abençoada, ele é uma criatura diferente. Se quer gerar riqueza no local, fomente o empreendedorismo. Ele gera riqueza, ele gera trabalho, o trabalho enobrece e dignifica o homem, lição dos nossos pais. Então, é uma criatura abençoada, é uma criatura abençoada. E conhecendo um pouco a tua história, você tem muito disso. Ainda vai crescer bem mais. Certeza. Perfeito. Vamos falar da nossa viagem um pouco? Pessoal, a gente ficou nos podcasts anteriores falando um pouco, fazer a viagem e tal, e muita coisa boa aconteceu, né? Como é que foi essa experiência para você de deixar a tua empresa uma semana? Eu estava até conversando com a dona Sheila nos bastidores antes da gente vir aqui, ela dizendo que coisa maravilhosa o negócio conseguir rodar, né? Conseguir... realmente rodar, a operação rodar normalmente, sem a nossa presença lá, autogerenciável. Acho que foi isso que a dona Sheila falou, o negócio conseguir se autogerenciar. E essa uma semana, como é que foi esta uma semana, além da gente comer muito lá em São Paulo, o que mais que aconteceu? Muito bom. Essa semana foi fantástica, não foi? Esse é o primeiro podcast que você está gravando, né? Porque o primeiro pós-missão, depois a missão, pós-viagem. Né? Perfeito. E tinha que ser com você. Eu fico mais honrado ainda, tá? Ô Herbert, essa missão ela foi fantástica, sabe? Eu estou impactado com essa viagem que eu fui para São Paulo. Impactado mesmo. Hoje mesmo, eu e a Sheila, a gente estava falando muito sobre isso. Como foi bom demais. E o que me fez, por exemplo, tomar a decisão para ir para lá, é que eu sou um indivíduo que aprendi que se envolver ele é muito importante. Eu li uma vez uma frase que ela dizia o seguinte: quem não se envolve não se desenvolve. E eu acho que é muito isso, sabe? Você, no empreendedorismo, a gente precisa se envolver muito. Para a gente crescer, a gente precisa criar oportunidades, certo? E você não tem como criar oportunidades se você ficar isolado, muito isolado. A empresa, quando começa, é uma necessidade gigante da sua presença. Por quê? Até porque quem começa um negócio, ele começa sozinho. Quer dizer, muitos negócios, se não é um negócio grande, alguém que já tem o capital ou coisa do tipo, você começou o quê? Do zero. E se você começou do zero, quem é o primeiro colaborador desse negócio? O 001 é você, o 002 é sua esposa e por aí vai. Tá? Se tem um filho, é o 003 é o filho, tá certo? Então, a gente trabalhou muito fortemente no início, quando a gente estava só eu e a Sheila. Eu lembro que a gente saía lá de Maracanã para vir no centro comprar material para a bolsa. Eu falo jamais sobre a viagem, certo? Quero só um adendo sobre isso aqui, que é muito importante para o empreendedor que está ouvindo a gente. Eu saía para vir comprar material para a bolsa e eu falava para a Sheila, eu disse: olha, eu estou preocupado. Ela disse: por quê? Eu disse: porque a empresa parou.
Se a gente saiu, só nós dois que produzia ali, então saiu, a empresa parou. Então isso é terrível. Isso é uma dor, uma angústia que o empreendedor tem quando ele começa. Só que quando você começa a crescer e criar corpo realmente de uma empresa, a estruturar, a tendência é que você aprenda a fazer com que o negócio seja autogerenciável. Sabe por quê? Porque senão você não criou uma empresa, você criou uma cadeia. Porque se você cria um negócio que só você pode gerir esse negócio, cara, você não é um empresário, né? Você é um presidiário. Faz todo sentido. Eu conheço amigos que ele abre e ele fecha a empresa. Você consegue imaginar você abrir e fechar a empresa? Então, assim, você precisa investir. E eu investi muito nisso. Eu já fui para treinamento em São Paulo, para imersão de escola de negócio, que tem exatamente essa filosofia. Tornar a sua empresa autogerenciável. Então, hoje, a minha empresa ela é autogerenciável, eu tenho liderança treinada, preparada. Então, lá, eu estou fora, eu tenho o meu papel de dono, que esse papel ele é indelegável, tá certo? Tem função dentro que eu faço, mas eu não preciso estar dentro o tempo todo para me fazer. Mas assim, ela está realmente hoje muito bem autogerenciável. Eu posso estar ausente e a coisa está acontecendo tudo direitinho. Isso é uma benção. Então, isso não era um empecilho para me pensar de ir nessa atividade. Quando vocês me convidaram, eu estava voltando de São Paulo, já de uma feira. Tinha muito motivo para dizer assim, não vou, porque eu Acabei de chegar, tinha passado uma semana em São Paulo. Mas quando vocês me fizeram o convite, eu falei, olha, cara, uma missão, um grupo, entrar em várias empresas, assim, ter esse contato com vários senhores, presidentes das empresas, esse know-how que a gente vai extrair deles e tal. Tô dentro. Falei para minha esposa, vê como ela me apoia? Falei para minha esposa, o que você acha? Vá lá. E eu fui, e foi fantástico demais conhecer todas essas pessoas, como você acabou de falar do Johannes, e muitos outros, né, ali, que foram fantásticos. Johannes, Paulo Amorim, Paulo Loureiro, o próprio grupo que estava conosco, né, Valdemir, Marcos, Thiago. E aí o ganho com o grupo me aproximar mais de vocês, que a gente estava um pouco distante, foi fantástico demais conhecer Valdemir e todo o resto do grupo ali, que são pessoal, muito gente boa mesmo, me impactou, viu? Esse pessoal que estava no grupo aí é um pessoal que vocês foram muito felizes de terem organizado e terem levado essa equipe aí. Eu só tenho a dizer nessa missão da FAGES em São Paulo, gratidão por terem me convidado. Gratidão por ter conhecido essa galerinha, não é? Que eu brinquei com eles lá. Sim, a galerinha. A galerinha, eu disse, eu sou um cara meio fechadão e tal, vocês estão fazendo até eu falar galerinha já aqui, tá certo? Então, ficou lá assim, a galerinha ali, que a gente ficou muito amigo, a gente teve foi muito intimista, assim, a gente ficou muito próximo um dos outros ali, todo o tempo a gente saindo junto naquela van e tal, foi muito bom, foi demais, olha... Fantástico, muito obrigado, muita gratidão realmente por terem me convidado e eu ter tido esse privilégio de ter feito parte dessa missão. Próxima. Quero aproveitar só Sim. aqui, abraço para todo mundo que estava lá, os nossos amigos da FAGES que estavam com a gente nessa missão, viu? Já deixar um abraço aqui em nome dos três, foi excepcional, foi muito legal estar com vocês lá. Vocês são show de bola. Show de bola, liderança do nosso querido Valdemir. Agora, na próxima... Valdemir é uma pessoa fenomenal, foi um dos ganhos grandes, viu? E ainda ter ficado com o Valdemir assim o tempo todo, acho que nós vamos fazer grandes negócios, viu, Valdemir? Com certeza. Mas na próxima, eu já peguei aqui o fio da meada. Eu não lhe convido mais, eu vou direto na dona Sheila. Ah, então tu entendeu aí. Dona Sheila, o homem vai ou não vai? Ela vai. E vai me obedecer e foi. E foi. Falando um pouco, e aí a gente explora um pouco essa questão da missão para dar a visão para o empreendedor de que assim, eu estou dentro do meu negócio, o olho do dono é que engorda o gado, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui. Tem um momento também que sai um pouco, vai ver outras coisas, né, Dilson? Vai ver coisas novas, vai ver novas experiências, porque numa viagem como essa que nós fizemos, nós não vimos, por exemplo, no seu negócio, nós não vimos empresas que fazem a mesma coisa que você faz. Porque às vezes o cara, eu só vou se tiver, eu sou dono do supermercado, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu só vou se eu for visitar os supermercados. E nós vimos empresa aérea, nós vimos rede de TV,
Tá? Nós vimos mercado financeiro, fundo de investimento, nós vimos franquia, tá? Nós vimos construção civil, então bem diversificado. Educação, esporte no final, bem diversificado. Bem diversificado, muito. E ainda tem algo mais, não é? Um plus que você conseguiu aí nessa missão, que foi a gente ter sido convidado para aquele jantar de network no Net Club do... Oferecimento Guilherme Loureiro. Obrigado, também estivermos Guilherme. ouvindo, Guilherme, foi ótimo. Obrigado, foi fantástico. E eu quero dizer que ali me trouxe uma inspiração muito grande, né? Porque a gente ficou ali naquele clube, vendo aquele movimento só dos empresários e tal. E ao voltar eu fiquei pensando, nossa, isso é muito bom, criar um movimento desse. E nasceu, já temos fruto, não é? Olha o fruto, olha o grande fruto. Então, pessoal, vocês aí do grupo, do G7 Business, vocês vão saber agora como foi que eu tive esse insight, tá? Foi exatamente porque eu estava na missão. Então, eu estava na missão, fui no clube e achei aquilo muito, muito importante realmente, aquela conexão entre os empresários. E nós criamos aí o G7. Nós já estamos aí com 67 empresários, tá? Só empresário realmente que fatura acima de 7 dígitos, tá certo? É por isso, viu, pessoal, que é o G7, porque só tem gente aí que fatura acima de 7 dígitos. E é fantástico, já surgiu negócio, viu? Ontem nós tivemos o primeiro almoço de negócio. O almoço lá com o Valdemir. Com o Valdemir e o meu amigo Raul também, tá certo? Os dois já ficaram ali frente a frente. Também já tem outros negócios surgindo aí também dentro do grupo. Tivemos hoje a entrada do nosso amigo Denis, do Forte Grupo, que nos levou no fundo de investimentos. Enfim, muita coisa boa por aí. A pergunta que eu tinha sobre a viagem, uma das perguntas, Edilson, é assim, você vai numa viagem como essa e não podemos negar, São Paulo é a meca dos negócios, pelo menos na América do Sul, se não América Latina. Você tem ali a cidade do México, que é muito grande, muito forte, mas São Paulo é diferente. E aí você acaba vendo, as coisas chegam primeiro lá, as maiores empresas estão lá, então a gente acaba vendo muita coisa nova, muita coisa que você olha e diz, poxa, por que é que a gente não faz isso lá? Eu preciso levar isso para lá trazendo para a nossa terra. E respondendo essa pergunta, por que é que a gente não faz isso lá? Por que é que nós estamos fazendo isso, não estamos fazendo isso ainda em Fortaleza? É trazer o clube ou outras coisas mais você viu e pensa, poxa, vou levar e vou fazer isso lá também, na minha empresa, por exemplo? A gente tem muito insight, o que você está falando é muito pertinente, porque São Paulo, ninguém pode negar que é a vitrine do mundo dos negócios no Brasil, ou se não na América Latina, como você realmente está falando, por toda a sua proporção, tamanho e tudo mais, né? A concentração em São Paulo é muito grande de negócios, não tenha dúvida disso. Ali a gente tem muito insight, né, o Herbert? Uma conversa com todos com aquelas pessoas tão bem qualificadas e cheias de experiência, né? Porque a gente teve ali conversa com pessoas que já trabalharam em grandes empresas como executivo de alto escalão, né? Então, de uma performance realmente fantástica. Então, a gente aprende muita coisa, a gente traz muita coisa anotada ali e tem muita percepção que você pega e elas vão ser muito proveitosas no teu dia a dia de você chegar e ir aplicando aquilo no teu negócio. Tem muitos ganhos. Só tem que ir de cabeça aberta e de coração aberto. Eu trouxe muita coisa escrita ali, viu? Eu peguei muita... Os caras estavam falando que estava no celular, eu estava no celular no meu blocozinho de nota ali, falando e tal. Você pega uma palestra daquela, por exemplo, do nosso amigo Baran, né? Que visita espetacular. Abraço, Baran. Baran, você foi fantástico demais, aquela palestra que você deu, e eu sei que nós vamos ter a honra um dia de você dar uma palestra para o nosso grupo G7. Quem sabe você vai participar e ser um membro do nosso G7 aí, tá certo? Tem grande esfera dentro do nosso G7, viu? Com certeza. Eu quero dizer para você que dentro do G7 nós temos grupo aí que certamente o faturamento é na ordem de bi, tá certo? Então tem peixe grande realmente aqui, vale a pena estar dentro desse grupo porque é uma conexão muito forte, muito forte. O que você fala ali está sendo ouvido por pessoas que têm
poder de decisão. Bala na agulha. E tem poder de decisão. Bala na Então, agulha. é algo maravilhoso. Você falou da questão das anotações, né? Você anotava, eu observei lá muita coisa no seu bloco de notas. Tem aqui o caderninho, né, Alan? Que é cheio de anotações. Então, inclusive, presente da Next, que nos ajudou muito, né? Tem aqui Abraço pro nosso amigo Rafael. Abração, Rafa. Tem esta garrafa linda da Next. Tem também esse Moleskine e na nossa visita na Mackenzie tem essa agenda aqui, maravilhosa também. Anotar é muito importante. Eu lembro uma lição com Aldo Francesconi, foi meu presidente de missão na época de missionário. Ele disse, né, o melhor remédio para a memória é papel e caneta. Aí ele conta uma história, um homem muito inteligente, muito culto, conta uma história de Beethoven, que estava numa trajetória e veio aquele insight da inspiração da música, aí cadê papel, cadê caneta? Aí na volta, ele levou papel e caneta quando a carruagem passava pelo mesmo local, Alan, aí a inspiração voltou e disse, aí foi uma das composições dele. Então anotar, depois eu lembro. Não lembra, né, Dilson? Não lembra. A gente tem que anotar as coisas. Tem que anotar as coisas. Perfeito. Você estava falando aí, e eu me lembrando aqui, não é? Porque na minha mente não consigo realmente lembrar o que está anotado no meu bloco de nota, né? Mas eu estou aqui puxando aqui, esforçando ela enquanto você falava aí. Eu lembrei de uma muito boa, lá com o diretor da Azul, né? Com o senhor da Azul, ele falando. John Rogerson. O John, ele falou algo muito importante, por exemplo, o que fez a Azul superar ali o período da pandemia. Foi a cultura que eles têm muito forte, né? Com todos os seus colaboradores que se envolveram de forma muito solidária com a empresa, não é? E isso foi fundamental para eles poderem superar essa grande crise que foi gerada através da pandemia. Ele, inclusive, citou os números, né? Mais de 11 mil colaboradores, 13 mil e pouco, que pediram licença não remunerada para salvar a companhia naquele momento. Cultura é muito importante. E assim, vai empreender, ela sempre emana do dono, né? Como, por exemplo, a fé é a meta, o plano e a coragem é da crença do Edilson e isso passa a fazer parte do dia a dia e da cultura da empresa. Perfeito, perfeito. Bom, nos vários desafios, vamos voltar um pouco aqui para os desafios do Edilson, que tem uma história empreendedora fantástica. Nos vários aí que você deve ter enfrentado. Qual foi a decisão mais difícil do teu negócio que você tomou até hoje e o que é que aquilo te ensinou? Eu acho que não é bem uma decisão, mas eu vou dizer assim, a dificuldade, certo? A maior dificuldade que você tem quando você diz assim, eu vou empreender e você entra em ação, imagina, é que você começa algo que ninguém te conhece, cara. Tá vivendo a dor, né, Alan? Sei como é. O Alan tá começando agora, ele disse um assim muito sentido, muito real, né? Então, assim, é muito desafiador porque, olha só, você não tem crédito, porque você não tem nenhum know-how, você não tem histórico, cara, você nasceu. Como é que as pessoas vão acreditar em você se tem... Como assim? Tudo bem, ele vai lá, vai puxar teu CPF, você tá limpo na praça, ok, mas e o histórico de crédito? Você não tem, cara, você não tem histórico, você tá começando. Mas qual é o histórico que você tem? Então, isso é muito difícil, por quê? Porque você começa sem dinheiro. Então, o cara, se ele tiver sem dinheiro, mas se ele tiver crédito, ele tem um ativo muito grande, porque crédito é um ativo fantástico para você fazer dinheiro. Então, esse é o desafio e isso foi a dor maior que eu passei. E eu sofri 2 vezes. Porque quando a gente começou com as bolsas, eu também nasci ali para a fábrica de bolsa. Ok, tá bom. Só que eu superei aquilo, a gente estava aqui, estava bem, naquele nível, a gente estava muito bem. Quando nós inventamos de abrir a loja, eu criei uma necessidade sem precedente dentro da nossa história ali, tá certo? De negócio. Porque eu precisava agora de material e construir um estoque. E eu tinha já um pouco de crédito. Só que aquele crédito que eu tinha, dentro do nível que nós estávamos, era muito pequeno para o negócio que a gente precisava. E aí foi outra dor muito grande. Eu passei um Getsemane, foi muito maior o Getsemane que eu passei financeiramente. Quando tivemos a intenção de que abrimos a loja, foi muito maior até do que quando a gente começou
a nossa história de vida com, né, com toda aquela dificuldade levando o colchão e o fogão, acredite. Que tinha que mobiliar a casa, que tinha que comprar máquina, os primeiros passos, que tinha que comprar matéria-prima para fazer as bolsas e tal, que não tinha dinheiro, não tinha crédito, não tinha nada, e a gente teve que se virar ali. Ainda assim, foi menos doído do que quando a gente abriu a loja. Porque a necessidade da loja foi muito grande, certo? E o crédito que eu tinha, eu comprava. Nosso produto tudo vem do Sul e Sudeste. Então, eu já até tinha mesmo crédito ali de 30, 45, 60, ou 30, 60 e 90. Só que quando você recebe a mercadoria, a primeira duplicada já está vencendo. E cadê o caixa para você pagar aquilo? Meu amigo, foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Mas com aquela fé, com a vontade de vencer muito grande, eu posso dizer na nossa história que a gente não perdeu o nosso nome, a gente conseguiu honrar todos os compromissos com muita dificuldade. Amanhecer o dia de manhã e pensar assim, como é que eu pago os boletos de hoje? Meu amigo, só em falar nisso, eu fico arrepiado, porque foi muito difícil. Mas a gente superou. Com muita fé, com muita garra, com muito trabalho, com muita organização. Especialmente, uma coisa que eu falo, eu e minha esposa, com muito juízo financeiro. Porque a gente começou a movimentar, a entrar um dinheirinho, mas a gente usava para nosso consumo, para o nosso uso pessoal de qualquer coisa, o mínimo possível. A gente ia para o mercantil, para o supermercado, né? No Ceará a gente chama supermercado de mercantil, se fala isso lá no Sul, pessoal, o que é isso, né? Então a gente ia no supermercado com a lista escrita, sair de casa que vai comprar isso, isso, isso. E eu falava para minha esposa, minha linda, se a gente fizer isso hoje, nós chegaremos aonde a gente quer mais cedo no futuro. Se a gente não fizer isso hoje, talvez nunca a gente chegue aonde a gente quer no futuro. Então, vamos fazer isso agora? Eu te prometo que no futuro breve tu entra no supermercado para comprar o que tu quiser e não o que tu precisa. E isso é muito bom quando a gente chega nessa fase, tá certo? Então foi muito difícil construir isso, mas a gente construiu. Eu posso deixar aqui para quem está ouvindo a gente não é um conselho, porque uma dica. Deixe duas. Vou deixar uma dica. A grande dica, meu amigo, para você realmente crescer e fazer, ter um bom know-how no crédito, que hoje eu tenho. Hoje o meu crédito é grande. O ativo que eu tenho de crédito hoje é grande no mercado. É você honrar o teu compromisso. Quantas vezes eu honrei meu compromisso com o meu fornecedor com cheque especial? Juro altíssimo. Mas o meu fornecedor não sabe como é que eu estava pagando, se é com cheque especial, ele sabe que eu paguei no dia. Quando você não paga o compromisso com o teu fornecedor no dia combinado, você enfraquece o relacionamento. Então, eu fazia tudo para honrar o meu compromisso realmente ali com ele no dia, para não ter história, para não contar historinha. E isso foi algo muito poderoso para a gente construir esse ativo chamado crédito. Excelente lição. Vamos para um bate-bola? Fica à vontade. Muito bem. Uma águazinha para molhar a garganta, fique à vontade. Tá? Vamos lá. Um mentor ou inspiração para Edilson? Um mentor. Um dia a minha esposa falou assim, você é mentor para muito desse jovem. Quem é seu mentor? Eu tomei um susto assim. Disse, puxa vida, quem é meu mentor? Rapaz, sempre ela lhe provocando, viu? E eu fiquei preocupado, sabe? Porque eu não consegui pensar num mentor presencial. Alguém que eu possa chegar, conversar e uma fonte que eu possa beber aqui pessoalmente. E aí eu pensei muito nisso, né? Eu disse, sim, mas eu tenho um mentor sim. Tenho alguns mentores. Meu mentor é Napoleão Hill, Robert Kiyosaki, Laí Ribeiro e por aí vai, tá certo? São caras que eu já estudei vários livros, certo? Muitos livros mesmo, muitos livros de desenvolvimento. Então esses caras são meus mentores, porque quando eu estudo, por exemplo, Robert Kiyosaki, eu já estudei uns 4 ou 5 livros dele. Como Pai Rico, Pai Pobre, Empreendedorismo não se aprende na escola. Ele, com Donald Trump, escreveu um livro, Nós Queremos que Você Fique Rico, Negócio do Século XXI. Eu já li um bocado de livro desse cara. E eu leio, releio, leio e releio. Eu não leio assim, tá? Eu não leio como quem lê uma revistinha de entretenimento. Eu leio para entender qual é a visão de mundo desse cara. Então, quando eu consigo absorver a visão de mundo dele, a minha visão de mundo vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, eu estudo esses caras, né? Não é que eu estudo os livros, eu estudo esses caras.
Eu estudo a mente desses caras por meio dos livros deles. Né? Hoje eu tenho outros mentores que não em livro, mas em áudio, como Bob Proctor. Olha, o cara que fala sobre o paradigma, né? Que você vive o paradigma, e isso é fantástico. Olha, se você estudar isso para entender como é que funciona, ou o que é um paradigma, como é que você criou e fez os seus paradigmas, que vai sentir a necessidade que tem que reprogramar alguns paradigmas, tá certo? Para mudar, é fantástico. Tem outros caras aí, que, por exemplo, Zig Ziglar, é o cara que já morreu também. Meus mentores, tem muitos que já se foram, só o Roberto Kiyosaki que ainda está vivo. Tem um cara aí que é fantástico, eu escuto ele é o Eire Nightingale. Ele tem lá tem um áudio que eu escuto desse cara que ele fala que é o mais estranho segredo do mundo. Se você botar aí no YouTube, você vai encontrar o cara traduzindo esse português. O mais estranho segredo do mundo. Então, eu me alimento dessas fontes, desses caras, rapaz. Jim Rohn, por exemplo, Jim Rohn. É fantástico. Eu estava outro dia ouvindo uma palestra dele que ele deu em 1981. Desenvolvimento pessoal. Se você ouvir o conteúdo desse cara, também já morreu o bichinho. Dos patos e das águias. Deixou os legados, o Jim Rohn, ele falou o seguinte, ele disse, olha, não adianta você perder tempo levar pato para a escola de águia. Não tem jeito. Por melhor que seja a escola... Por melhor que seja a escola, pato é pato. Pato é pato e águia é águia, pronto, acabou. Não tem jeito, é o espírito, né? Se você pegar o ovinho do pato e botar pra águia chocar, não tem jeito, não vai dar. É um pato. Vai nascer um tá pato. Certo? Perfeito. Então, essa mentalidade desses homens fantásticos que já viveram e que você estuda, a tua visão ela vai se expandir. Então, esses caras são os meus mentores. Eu estudo constantemente, eu não paro de estudar. E hoje, né, tem muitos caras da atualidade que eu admiro muito no empreendedorismo, como o Flávio Augusto, o Carlos Luiz Martins, né, que são empreendedores fantásticos desse Brasil, empresários assim que tem muito conteúdo deles aí, né? Aquele livro do Carlos Martins, muito bom, Despertar o Milionário que Há em Você, né? Também já li esse livro dele, tá? E fazer menção aqui, o primeiro livro que eu li, de um cara chamado David Schwartz. I don't speak English, eu não sei se eu estou falando correto, tá certo? Vocês me corrijam aí, mas é mais ou menos por aí. Mas o tema do livro, a capa do livro, a mágica de pensar grande. Rapaz, esse livro é fantástico. Esse livro mexeu muito comigo. Foi o primeiro livro que eu li lá em 1900 e alguma coisa, tá certo? Primeiro livro que eu peguei para estudar assim de desenvolvimento. A mágica de pensar grande. Procura com certeza o Alan vai disponibilizar as capas dos livros. Vai ter um monte de capinha de livro aparecendo aí para vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Já tá aparecendo agora, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você que tá assistindo a gente. Em breve você vai ter o meu livro. E vai ser um resumo de todas as coisas que eu tenho estudado há anos. E você vai ter, Herbert, um manual para o sucesso. Aprender com um cara que saiu lá da roça, filho de agricultor, pobre, que saiu do zero a milhões. Perfeito. Vamos estar lá no lançamento. E como fala a irmã Sheila, já estamos na fila do autógrafo, né, irmã Sheila? A irmã Sheila primeiro, nós logo atrás, já com o livrinho aqui. Com certeza. Pegar o autógrafo. Tem mais duas aqui, águazinha, molhar a garganta, tem mais duas aqui para você. 3, na realidade. Ainda no bate-bola. Um erro que virou aprendizado. Esse erro foi dar crédito às pessoas sem fazer uma boa avaliação. Essa aula me custou muito caro. Cara, muito caro. Pensa, confiança, Edilson. É confiar, mas é assim... É confiar. Eu acho que confiar... Eu sempre confio muito nas pessoas. O problema é que, assim, você não pode ser ingênuo, né? No mundo dos negócios, você tem que ser muito sério. Você tem que ser muito razão. No mundo dos negócios, é razão. Não é emoção. Certo? A emoção é para você se animar e ir para cima, mas nas decisões tem que ser razão. Perfeito, ótimo. O que é que não pode faltar na mesa do empresário? Livros. Livros. De desenvolvimento. Ótimo. Muito bom. Por isso que a gente tocou tanto na missão para passar a visão de que, assim, continue aprendendo.
Saia do seu negócio, saia no sentido de vá ver outras coisas, vá viajar, porque isso vai ajudar o negócio a expandir, a crescer. É isso mesmo. Perfeito. E o nosso último chute do bate-bola, nossa última bola. Edilson voltou no tempo e encontrou o Edilson lá do início de... Edilson da Roça. O Edilson da Roça, ou talvez o Edilson de 30 anos atrás, pensando em abrir a Milênio. Pronto. O que é que o Edilson de hoje... Foi melhorzinho aí. Foi melhorzinho. O que é que o Edilson de hoje diria para aquele Edilson? Tendo viajado, tendo ido para eventos, para o Edilson, enfim. o Edilson de 1995, é assim que cheguei da missão. Pronto, perfeito. Tu vai ver que esse cara é estranho mesmo. Tem motivo para eu falar que eu sou estranho. Sou normal, não. É isso que você diria para ele? Não, a Sheila tem muita coragem. Eu diria pra ele, cara, tu é um doidinho mesmo, viu? Porque tu é... Sabe por quê? Olha só, como é que o cara volta da missão, certo? Ali, liso. Se não tivesse ido pegar eu no aeroporto, eu tinha que ter ido a pé pra casa, porque não tinha dinheiro pra pagar. Liso aqui no Ceará é quem não tem um centavo no bolso. Então o cara não tem dinheiro, é liso. Liso. Tá certo? E o cara diz assim, eu vou ter meu negócio. Você acha que o cara desse tem juízo? Aí chega o meu primo e diz assim, Edilson, muito entusiasmado, você quer casar daqui a 1 ano, não é? É isso mesmo. Então, arrumei um emprego pra você. Emprego bom, numa empresa muito boa, por sinal. Tá aqui, é seu. Isso não existe, né? Em época nenhuma, isso é uma raridade, isso é uma loteria. Alguém chegar pra tu e dizer assim, tá aqui o emprego, só vai lá e leva o documento lá, vai lá no RH. É teu. Já tá garantido. Meu primo arrumou esse emprego pra mim. E era bom, pagava bem. Enquanto ele falava isso pra mim, eu tava pensando, puxa vida, o que é que eu vou responder pra ele? Eu tô frito. Aí, quando ele terminou de falar, eu disse, meu amigo, eu sou muito grato a você por você ter essa preocupação comigo e ter arrumado esse emprego. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse não é o meu sonho. Meu sonho é o negócio próprio, eu vou lutar por ele até esgotar toda a esperança que eu tiver. E quando esgotar toda a esperança, eu disse isso para ele, eu vou arrumar um emprego e nunca mais ninguém fale de negócio próprio para mim. Então isso foi uma coisa muito forte, muito ali, muito decisiva. E aí a esposa estava do lado, a esposa dele, e ela me deu um grande incentivo, porque ela disse, Adilson, deixa eu ver se eu estou escutando bem. Você está dizendo que não vai aceitar esse emprego que ele arrumou para você? Porque você sonha em ter um negócio próprio? Meu filho, deixa eu dizer, eu tenho até pena de quando você acordar desse sonho. Eu disse, tá bom, mas eu vou lutar realmente por ele. Então, Edilson, de 1995, parabéns, tu é o cara. Porque vai em teve frente, coragem, tu foi pra cima. Tá no meu diário escrito, eu achei outro dia, achei fantástico, olhei ali e disse, cara, esse menino é estranho mesmo. Eu coloquei lá no diário assim, tem que achar aquele diário para mim pegar aquela frase direitinho como eu escrevi, mas eu vou tentar me lembrar. E lá dizia o seguinte, estou querendo ter meu negócio próprio, no momento o país passa por uma grande crise financeira, eu disse, isso não é novidade, parece, né? Que todo tempo o país está na crise financeira, então, 95. O país passa por uma grande crise financeira, mas eu tenho fé que vou vencer e ainda vou ser um grande empresário, mesmo que tenha que começar como vendedor de legumes na Ceasa. Foi o que eu fiz ainda quando eu voltei da missão, fui para o Ceasa. Mas olha a visão, eu vi o momento, estava difícil, para mim estava difícil, tinha um sonho, tinha crença, tá vendo como os pilares não é à toa? Tinha crença ali já, eu sei que vou vencer, mesmo que tenha que começar como vendedor de legumes na Ceasa. E hoje, pessoal, fique tranquilo, hoje o Edilson venceu, viu? Hoje sou um cara realmente próspero, graças ao bom Pai Celestial, essa mulher que está aqui assistindo, e a minha força de vontade, e essa garra que tem aqui dentro que não acaba. E essa história vai ser compartilhada ainda muitas vezes e mais aprofundada com muito mais pessoas para servir de inspiração. Parabéns, Edilson, parabéns. Que o Senhor abençoe tudo que você tocar, que tenha o toque de Midas, que vire ouro, que o seu exemplo continue ajudando e inspirando as pessoas. Eu lembro quando a gente estava lá no Net Club que foi perguntado, o que
o que é que precisa? E você disse a decisão. Foi. A primeira coisa é tomar a decisão. Que privilégio termos esta criatura da qual nós somos fãs aqui conosco. Muito obrigado, Edilson. Muito obrigado, presidente Edilson. Presidente, né? Nós acostumados a chamar ele de presidente desde né? Muito obrigado por todo o seu know-how, todo o conhecimento que você trouxe para nós aqui. Toda vez que a gente conversa com o Edilson, a gente sai com uma ideia nova, com um sentimento novo, com as energias renovadas para continuar seguindo em frente, porque a gente vê um exemplo de uma pessoa que venceu na vida, na batalha, na raça mesmo, na garra, e isso faz com que a gente não perca as esperanças, porque para nós que somos empreendedores é muito importante ter essa esperança. E para você que está assistindo aqui agora, espero que você tenha gostado bastante do nosso podcast, tenha gostado bastante de estar aqui conosco, junto, ouvindo o entendimento, ouvindo toda a sabedoria desse homem que trouxe para nós aqui uma aula sobre empreendedorismo e sobre como fazer as coisas funcionarem para você. Espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Comenta aqui o que você achou sobre o vídeo. Comenta a parte que mais lhe tocou durante toda essa nossa conversa. E se você gostou, já deixa o like, dá um clique no botãozinho aí para poder aparecer lá e fortalecer a nossa iniciativa de trazer todo esse material para você, ok? Os links dos livros que foram ditos aqui eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar aqui também os links de alguns autores, alguns mentores que o nosso amigo Edilson trouxe aqui. Eu vou deixar alguns links de alguns canais para que você também possa acompanhá-los, certo? E esperamos ver você aqui no próximo episódio, que vai ser na próxima quinta-feira. Nós gravamos na quarta e colocamos na quinta. Então, para você que está aqui assistindo até agora, muito obrigado por estar aqui. E até a próxima, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau.